todos. Neste momento, Jesus nos ampare e nos dê a sua paz. Aproveitando esse momento de serenidade que a gente se encontra, que os espíritos amigos estão presentes, então vamos tecer alguns comentários deste livro aqui, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caio Barchutel. Caio Barchutel, para quem não conhece, foi o grande apóstolo do Espiritismo aqui no Brasil. Ele foi grandemente conhecido, assim como a gente conhece Bezerra de Menezes, temos o Chico Xavier, temos o Jerônimo Mendonça, temos o Divaldo Franco, então, entre tantos, Haroldo Dutra, né? Tantas pessoas que tentam nos conduzir ao caminho do bem através dos ensinamentos dos Espíritos. E Caio Barchutel é um deles. Ele escreveu este livro aqui, Parábolas de Jesus, e outro que eu gosto muito é dos Atos dos Apóstolos, também é um ótimo livro que a gente recomenda para todos. E aqui nós vamos falar na parábola do trigo e do joio. Mas antes de nós entrarmos na parábola do trigo e do joio, vamos primeiro fazer uma análise do que é uma parábola. Aí Caio Barchutel aqui ele nos comenta que a parábola é um ensinamento figurado, alegórico, mas com fundo de ensinamento moral. Mas por que Jesus usava parábolas em sua época? Nós atualmente temos o nosso entendimento bem adiantado. Nós aprendemos as coisas diretamente. A gente pode pegar um livro qualquer e ler, a gente pode assistir uma palestra, que a gente tem entendimento. Mas na época de Jesus, o povo era um pouco rude ainda, era um pouco infantilizado, eles não entendiam as coisas às claras. Então ele tinha que falar no sentido figurado, que era para que o povo entendesse. Então ele usava alegorias, que aí dessa forma as pessoas entendiam. Assim como a gente faz com as nossas crianças. As nossas crianças, o que a gente faz para ensinar eles? A gente conta histórias, né? A gente conta histórias com bichinhos, que é para que eles entendam, né? A gente não vai pegar um livro da Gênesis e ler com uma criança, né? Porque eles não vão entender nada, não vai saber nem o que é que a gente está falando. Então, a idade da humanidade naquele tempo era uma, hoje já é outra, mas mesmo assim, nos dias de hoje, a gente deve procurar falar de maneira simples, porque no meio de uma plateia tem vários tipos de graus de intelectualidade, né? Nem todos vão entender se chegar com uma pessoa falando na psicologia da jornada de hoje, porque nem todos vão compreender direito. Então as coisas devem ser feitas o mais simples possível para que todos entendam. Mas aí o sentido da parábola era essa, era para que todos daquela época entendessem o que Jesus queria dizer, qual era a mensagem que ele queria passar. E os apóstolos depois ainda perguntaram para ele: por que para os outros você fala em parábolas? E aí Jesus dizia: porque a vós é dado entender, porque eles já tinham um entendimento, mas para eles ainda não. E na parábola do joio e do trigo, aconteceu que um senhor de terras
mandou seus empregados semeassem o trigo. Só que enquanto eles adormeceram, foi o inimigo lá e atirou sementes de joio no meio da plantação de trigo. E aí, no decorrer do tempo, eles notaram que estava nascendo trigo e joio ao mesmo tempo. E chamaram o seu senhor: Senhor, olha aqui, está nascendo joio no meio do trigo. O que a gente faz? A gente arranca? E o Senhor disse assim: não, vamos deixar que cresçam juntos, para que quando chegar o momento da colheita, a gente separe primeiro o joio e depois o trigo. O trigo a gente guarda nos celeiros e o joio a gente ata e fecha e se queima. O que isso quer dizer para nós nos dias de hoje? É que tem coisas que não podem serem, às vezes, resolvidas com violência. Tem coisas que nos dias atuais, assim como nos dias passados, as coisas devem serem feitas tudo com moderação e devem ser bem pensadas. Imaginem só, a polícia entra no morro lá no Rio de Janeiro. Aí entram dando tiro para tudo que é lado. Mas eles não acertam só os bandidos. Muita gente inocente acaba desencarnando também. Claro que tudo tem uma explicação. Seria o momento deles desencarnar. Mas vamos pensar na ação. Se a coisa não fosse feita com tanta violência, se houvesse outra maneira, não aconteceria isso. Assim como acontece com certas doenças que os médicos, numa ação precipitada, tentam extirpar de suco do organismo da pessoa e acaba lesionando outros órgãos que não tinham nada a ver com a doença. Se a coisa tivesse sido feita com mais calma, com mais cautela, talvez não houvesse acontecido isso. Outra coisa também, além disso, outra coisa que devemos pensar é que nessas grandes tragédias, muitas pessoas desencarnam, mas a gente pode ver que outras não. Esse acontecimento que houve na Turquia mesmo, a gente vê quantas pessoas estão sendo salvas com vida. Então tudo tem uma explicação. Mas como ele nos fala aqui na parábola, se eles inventassem de arrancar o joio, com certeza eles iriam ferir o trigo também. E acabaria prejudicando a plantação do Senhor de Deus. E o que vem a ser o trigo e o joio na nossa época. O trigo simboliza alimento, simboliza o pão, o alimento nosso de cada dia. O trigo simboliza o alimento da alma,
aquele alimento que a gente tanto necessita para o nosso espírito também, porque devemos alimentar o nosso corpo e devemos alimentar o nosso espírito. E o joio vem a ser tudo aquilo que nos prejudica, os maus pensamentos, as coisas negativas que nós não devemos pensar, as más ações, né, que nós não devemos nem pensar em fazer e nem praticar também. E outra coisa também, a diferença do trigo e do joio. O trigo é o bem, são as pessoas que procuram ensinar coisas boas às outras. A espiritualidade maior que está sempre ao nosso redor, o nosso Mestre Jesus, aquelas pessoas que eu citei no início, Kardec, Chico, tantos outros. Isso aí são o nosso trigo. Isso aí é o que nos dá o alimento para a nossa alma. E o joio são aquelas pessoas que às vezes a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes elas não têm a intenção de nos ensinar coisas boas. Jesus fala no livro dos Médiuns, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas espíritos que ele quis dizer não era só espírito desencarnado, era espírito encarnado também. Não acrediteis em todos os espíritos, mas vedes se esses espíritos são da parte de Deus. Né? Então não podemos acreditar em todos os profetas. Primeiro temos que passar pelo crivo da razão. Temos que ver se o que eles estão nos ensinando são coisas de fundamento, coisas boas, ou se são coisas duvidosas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E falando em espíritos desencarnados, outra coisa que se enquadra, arrancar o joio com violência e acabar prejudicando o trigo, é as famosas obsessões. A obsessão, tanto o obsessor como o obsidiado devem serem tratados na casa espírita. E o tratamento deve ser o quê? A instrução do obsidiado para que ele aprenda a se modificar, a se transformar numa pessoa melhor, para que ele vá mudando de sintonia com aquele outro ser menos feliz que o incomoda, e aquele ser, aquele outro vai ser levado para sessões mediúnicas, onde ele vai ser doutrinado com calma, né, para que ele possa seguir o seu caminho. Jamais um obsessor é arrancado à força do obsidiado. Sabe por quê? Porque poderia ocasionar o desencarne do obsidiado também. Quando tem aquela, como é que é, que já está acoplado um no outro, assim, se puxar com muita força, pode acontecer né? Então a coisa tem que ser lenta, devagar, com calma. Então, o que essa parábola, na verdade, ela nos ensina? A prudência. Todo ser humano tem que ter prudência, calma e raciocínio para poder resolver as questões difíceis. Não adianta a gente tentar ir aos trambolhões, porque não dá certo, não funciona. Claro que a gente também não vai se entregar e se atirar numa poltrona e deixar a coisa correr, não é isso aí. Mas a gente deve agir de maneira sensata,
para que a coisa dê certo. Jesus era calmo, ele agia com calma, ele era enérgico quando precisava, mas a energia dele não era uma coisa assim. E Jesus tinha tantos feitos bonitos, né, que até eu vou fugir um pouquinho da parábola agora para contar um feito que eu acho muito bonito da passagem de Jesus aqui pela terra. Foi aquela que o centurião romano se aproximou dele e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas o meu servo lá se encontra doente. Mas eu tenho fé e acredito que o Senhor, daqui de onde o Senhor está, se o Senhor disser que ele está curado, eu tenho fé que eu vou chegar lá e ele vai estar curado. Porque eu, como comandante, eu tenho muitos homens sob o meu poder. E se eu digo para eles irem, eles vão. E se eu digo para eles virem, eles vêm. Por isso que eu tenho fé que se o Senhor disser que ele está curado, ele vai estar curado. E o centurião chegou em casa, o servo estava de pé, estava curado. E Jesus chamou seus apóstolos e disse: em verdade vos digo que nem em toda Israel eu vi homem de tamanho fé. Mas então, meus queridos irmãos, as parábolas, elas nos trazem grandes ensinamentos. A do joio, a do trigo, a parábola do semeador. Todas elas têm um ensinamento profundo, que se a gente analisar elas, a gente vê a beleza e a profundidade dos seus ensinamentos. A do joio e a do trigo é separar o bem do mal, mas não aquela coisa afoita que vai prejudicar o outro, né? Mas sim tudo ao seu tempo. Quando chegar o tempo que as ervas crescem, né, separa-se uma da outra. Assim o ser humano, à medida que ele vai evoluindo, ele vai deixando para trás aqueles irmãozinhos menos felizes, porque a gente vai mudando de sintonia. E o convite, meus queridos, para nós é este: vamos estudar tudo que nós pudermos, tudo que tiver ao nosso alcance, a literatura espírita, as palestras que a gente pode assistir até no nosso celular, tantas palestras boas, do Haroldo, do Divaldo. Vamos procurar aprimorar a nossa alma, que é para que a gente possa ser que nem o joio, e a gente vá crescendo, vá desenvolvendo, vá subindo para cima, porque Jesus, Ele quer o nosso crescimento, quer a nossa perfeição. Deus nos criou simples e ignorantes, mas para que nós sejamos espíritos felizes. Nenhum de nós foi criado para ser infeliz ou para sofrer. Às vezes a gente diz: mas eu estou encarnado na Terra, eu passo tanto trabalho, eu sofro, não sei o que, mas eu mereço, porque na encarnação passada eu fiz tal coisa. Não é isso, meus irmãos. Uma que Deus não castiga. Nós não estamos encarnados aqui porque atiramos pedra na cruz lá não. Nós estamos aqui para nos educar, para nós crescer e para a nossa felicidade. E nós vamos conseguir essa felicidade somente através do nosso conhecimento.
E o conhecimento da doutrina espírita, ela ensina a gente a conhecer a nós mesmos. É eu me conhecer e me corrigir qual é as falhas que eu tenho, o que eu tenho que mudar em mim. O que não precisa mudar, tá bom, deixa assim, tá ótimo, já consegui vencer. Agora o que eu precisar mudar, eu tenho que procurar me modificando. É o que chamamos a transformação pessoal, para quem conhece isso de forma íntima também. A transformação pessoal, tudo aquilo que a gente não deve fazer mais, nem pensar, a gente vai eliminando. Claro que não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra que isso acontece. Isso aí não existe, a natureza não dá saltos. Mas aos pouquinhos a gente vai se transformando. Agora nós somos melhores. Agora nós estamos dentro de uma casa espírita, coisa que talvez na encarnação passada, ou até nessa mesmo, nós nem pensávamos em entrar no centro espírita. Eu não vou lá perder meu tempo. Né? E agora a gente está aqui, buscando conhecimento. Quer dizer, já melhoramos. Por quê? Porque a gente reconhece que precisa buscar esse conhecimento. E no momento que a gente buscar esse conhecimento, nós vamos conhecer a verdade, e a verdade nos fará livres, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecereis a verdade, e a verdade nos fará livres. Mas não é livres naquele sentido de libertinagem, sair para a rua, fazer tudo que der na vida. Não é isso aí. É aquela liberdade como responsabilidade. É nós fazermos as coisas, mas fazermos as coisas certas, as coisas corretas que compete ao bom cristão e ao bom espírita fazer. Então, meus queridos irmãos, o ensinamento que o Caio Barchutel nos deixa hoje sobre as parábolas, né? Sobre a parábola do joio e do trigo, né? Que um é bom, é positivo, o outro é negativo, mas que o Senhor de terras achou previdente que deixasse crescer os dois para que não danificasse o outro, não maculasse o outro, não estragasse. Né? E assim ocorre com nós, o nosso progresso, a gente progredir, mas sem que haja estragos, nem euforia, nem correria, mas que seja tudo feito a seu tempo, para que seja feito correto, para que tudo seja feito certo e da melhor forma possível. Somente assim nós vamos estar um dia encontrando a verdadeira felicidade, a qual todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós estamos destinados a essa felicidade. Que Jesus abençoe e ampare a cada um de nós.